Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estamos aqui para fazer um panorama bíblico do livro de Ageu. As informações básicas: o autor é Ageu, a data aproximada é 520 a.C., o local é Jerusalém, após o retorno do exílio, e as fontes são as experiências de Ageu. O alvo é reanimar o povo e os líderes judeus, e o versículo-chave é o capítulo 2, versículo 8 e 9. A palavra-chave é a palavra reconstrução. O resumo do livro. Deus buscou então advertir as pessoas a ouvir as suas palavras e promessas por meio do seu servo Ageu. O povo de Deus inverteu as suas prioridades e não colocou Deus em primeiro lugar, e assim Judá foi para o exílio babilônico. Em resposta à oração de Daniel, e como um cumprimento das promessas de Deus, o Senhor dirigiu o rei persa Ciro a permitir que os judeus voltassem a Jerusalém. Um grupo de judeus, então, retornaram às suas vidas e adoraram o Senhor e começaram a reconstruir o Templo de Jerusalém. Esse é um resumo do livro. Conteúdo. O propósito, então, Ageu buscou desafiar o povo de Deus com respeito às suas prioridades. E ele os chamou a reverenciar e a glorificar a Deus através da reconstrução do templo, apesar da oposição local e oficial. Então, Ageu ele vai desafiar o povo com respeito às prioridades. O que é prioridade? Quando a gente fala de idolatria é tirar Deus do primeiro plano, em primeiro lugar, das prioridades. Ageu então exortou a não desanimar, ao povo não desanimar, porque esse templo não seria tão rico como o que foi feito por Salomão. É bem verdade que o templo é muito inferior, em termos de questões financeiras, em questões de ouro, prata, bronze, enfim. Até fala no tempo de Salomão, no tempo e no templo que Salomão construiu, que a prata nem tinha valor, tamanho era a quantidade de ouro que existia naquela época. E Ageu também ele exortou também a abandonar as impurezas e os seus caminhos e confiar no Senhor nosso Deus. Então, Ageu também vai exortar o povo. O livro de Ageu, então, é um lembrete dos problemas que o povo enfrentou e como que as pessoas corajosamente confiaram em Deus e como o Senhor providenciou as suas necessidades. Então, o livro de Ageu também mostra essa questão da dependência do Senhor. O esboço do livro. A construção do templo, do segundo templo, no capítulo 1. Do capítulo 2, versículo 1 ao 9, a glória do segundo templo. Do capítulo 2, verso 10 ao 19, as bênçãos da obediência. E as bênçãos futuras da promessa, no capítulo 2, versículo 20 a 23. As principais personagens, então, do livro de Ageu, Deus, claro e óbvio, Ageu, Zorobabel, Josué aqui, o sacerdote, e o povo de Judá. Curiosidades. O livro de Ageu, então, ele é dividido em 4 sermões, Então, existem 4 sermões. E ele é datado no segundo ano do rei Dario. E a promessa de Ageu, no capítulo 2, versículo 9, ela é concretizada, ela se concretiza no Novo Testamento, a glória do segundo templo. Destaques. Mãos à obra. Ageu profetizou então em Jerusalém, nos tempos de Esdras, está em Esdras capítulo 5, verso 1, e também Esdras capítulo 6, verso 14, e diante das ameaças externas e da aparente estabilidade que começavam a adquirir, depois da volta do cativeiro, os judeus então desanimaram e interromperam as obras de reconstrução do templo. O profeta Ageu, então, ele foi chamado por Deus para mostrar ao povo que o abandono à obra do templo era uma questão, a questão da obra do templo era uma questão de prioridade, então não era necessário, não era possível abandonar. Requisitos, então, da obra do Senhor. A mensagem de Ageu não apenas reanimou o povo a voltar a essa reconstrução do templo, mas também deu instruções de como realizar a obra do Senhor. Então, veio também as instruções, Como tudo na obra do Senhor tem as regras. Então, o povo deveria buscar
agradar e glorificar ao Senhor, está lá em Ageu capítulo 1, verso 8, priorizar a Deus, capítulo 1, verso 9, ter cooperação entre os líderes e liderados, então todo o envolvimento do povo, está lá capítulo 1, verso 14, reconhecer que todas as coisas são do Senhor, capítulo 2, verso 8, e executar com santidade, capítulo 2, versículos 11 a 14. Empecilhos à obra do Senhor, então. Então, sempre vai haver alguma dificuldade. E aí, o que nós vemos no livro de Ageu? A preocupação excessiva com o bem-estar do pessoal, está lá capítulo 1, verso 4. Capítulo 2, verso 4, a covardia diante dos obstáculos que vão aparecer. Capítulo 2, verso 8, falta de fé na provisão de recursos por parte do Senhor. Então, eles acabam não crendo, né, que Deus vai prover. No capítulo 2, verso 13 a 14, o pecado que contamina a comunidade do Senhor. O que nós encontramos de doutrinas, então, no livro de Ageu? A presença de Deus no templo. É bem verdade que Deus não habita em templos, né, feito por mãos humanas, mas aquele templo ele representava a presença do Senhor. A obediência também das pessoas que temiam a Deus. O caráter de Deus em Ageu. Deus é glorioso, capítulo 2, verso 1 a 9. Ageu e o Novo Testamento. O que nós encontramos, então? Os prenúncios, né? Como acontece com a maioria dos livros dos profetas menores, Ageu termina com promessas de restauração e bênção. No último versículo de Ageu, capítulo 2, verso 23, Deus usa um título claramente messiânico em referência a Zorobabel, né? Então, mostrando essa figura do Zorobabel apresentando Jesus lá no Novo Testamento. Então, é chamado de meu servo. Através de Ageu, então, Deus promete fazê-lo como um anel, o qual era um símbolo de honra, autoridade, poder, algo como o cetro do rei, né? Usado para selar cartas e decretos. Então, o Zorobabel aqui, ele tem uma figura aqui, ele é um tipo de Cristo, mostrando essa questão do anel, do símbolo da honra, da autoridade e tudo mais. Zorobabel também como o anel de selar de Deus, que representa também a casa de Davi, mostrando também essa herança davídica, e é retomada então na linha messiânica, interrompida pelo exílio. Então no exílio essa linha ela acontece, mas aí ela não se fala mais, né, das pessoas que vêm nessa linhagem davídica, e aí em Zorobabel é restabelecido isso. Então, culminaria então no reinado milenar de Cristo, então vai mostrando toda essa genealogia. E Zorobabel aparece na linha de Cristo tanto do lado de José, né, quanto no lado de Maria também. Então, veja a importância desse servo de Deus. Aplicação prática, então. O livro de Ageu, ele chama a atenção para os problemas mais comuns que as pessoas enfrentam. Então, Ageu nos pede, então, para examinar as nossas prioridades. Então, o que é prioridade para nós? Reconstrução do templo, né, no caso do povo de Judá, ou os nossos afazeres? Então, a fim de vermos se estamos mais interessados em nossos próprios prazeres ou em fazer a obra de Deus. O que nós temos priorizado? Então, essa é uma questão para nós aplicarmos para a nossa vida prática, né? Rejeitar, então, uma atitude derrotista quando nos deparamos com oposição ou situação desanimadora. Então, quando a gente encontra um obstáculo, a nossa intenção tem que ser prosseguir, continuar. Também a confessar os nossos fracassos e buscar viver uma vida pura diante de Deus. Então, essa questão da pureza na nossa vida, né, no cotidiano. E agir também corajosamente por Deus, porque temos a certeza de que Ele está conosco e em pleno controle. Ou seja, é agir, ter coragem, porque a gente sabe que Deus está conosco. E também descansar seguro nas mãos de Deus, sabendo que Ele vai nos abençoar abundantemente quando o servirmos fielmente. E para nós concluirmos o livro de Ageu, então, o Ageu ele traz um apelo de compromisso pessoal do crente com a obra de Deus, né, com a obra do Senhor. E ele nos chama para colocar Deus em primeiro lugar e fazer a obra de Deus com todo o desprendimento. Se o Senhor quiser, nada e nem ninguém poderá impedir
o trabalhar, a conclusão da obra, a conclusão do templo, enfim. Deus não vai deixar ninguém se opor à sua obra, ao seu projeto. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. O livro de Ageu é um livro bem curto, dá para ler numa sentada só. Então, leia. Se tiver alguma dúvida, posta aqui nos comentários. Faz aquele pacotão youtubístico já. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.